Você já ouviu falar sobre os apócrifos? Por que alguns livros foram rejeitados das escrituras que conhecemos hoje? O que há de tão misterioso por trás desses textos antigos que tantos estudiosos evitam ou questionam até hoje? Seriam eles obras proibidas, hereges, ou carregam verdades ocultas que mudariam toda a nossa compreensão da palavra de Yahu? Prepare-se! Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no universo dos apócrifos, sua origem, como surgiram e o que realmente podemos encontrar neles. Seja muito bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, onde revelamos verdades escondidas por séculos. Antes de começar, já te convido a se inscrever e fazer parte dessa comunidade que busca a verdade sem filtros. Escreva nos comentários: quero conhecer a verdade completa da Torá. Agora vamos ao tema de hoje. Quando ouvimos a palavra apócrifos, logo surgem imagens de textos proibidos, segredos enterrados e histórias que as autoridades religiosas preferiram esconder. Mas afinal, o que são os apócrifos? Por que eles foram excluídos das escrituras que a maioria das pessoas tem acesso hoje? E será que eles realmente contradizem a palavra de Yahu ou apenas trazem verdades que muitos ainda não estão prontos para aceitar? A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto, escondido ou secreto. Esses livros são textos antigos, muitos deles escritos entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo, o que tratam de temas espirituais, históricos e morais, mas que não foram incluídos no cânon das escrituras hebraicas, conhecido como Tanakh, ou no cânon final do Novo Testamento. Os apócrifos podem ser divididos basicamente em dois grupos principais. Os apócrifos do Antigo Testamento, também chamados de livros deuterocanônicos por algumas tradições religiosas como a católica, e os apócrifos do Novo Testamento, que incluem evangelhos, atos e cartas não reconhecidas oficialmente por nenhuma das principais vertentes cristãs. Como surgiram os apócrifos? Para entender a origem dos apócrifos, precisamos voltar no tempo, especificamente para os períodos de dominação persa, grega e posteriormente romana sobre o povo de Israel. Durante esse período, muitos judeus passaram a viver fora da Terra Prometida, principalmente em cidades como Alexandria, no Egito, onde o idioma grego dominava a cultura local. Foi justamente em Alexandria que surgiu a famosa Septuaginta, uma tradução das escrituras hebraicas para o grego. Nessa versão, além dos livros que compõem o Tanakh, foram incluídos outros textos que hoje conhecemos como os livros apócrifos. Entre eles estão Tobias, Judite, Sabedoria de Shlomo, Salomão, Eclesiástico, Sirácida, Baruch 1 e 2, Macabeus, entre outros. Esses livros passaram a circular amplamente entre os judeus da diáspora e, posteriormente, entre os primeiros seguidores de Yahushua, base de autoridade. Por que foram criados? Os apócrifos não foram escritos aleatoriamente. Eles surgiram como respostas espirituais e teológicas aos desafios enfrentados pelo povo de Israel. Em um período de forte opressão, perseguições e influência cultural estrangeira, o povo procurava respostas. Por que tanto sofrimento? Onde está a justiça de Yahu? A esperança de redenção? Livros como 1 e 2 Macabeus, por exemplo, relatam com riqueza de detalhes as batalhas e resistências dos judeus contra a dominação do Império Seleucida e o rei Antíoco Epifânio. Eles trazem relatos históricos que ajudam a entender o contexto de opressão vivido antes da chegada de Yahushua. Já o livro da Sabedoria de Shlomo, escrito em grego, mergulha profundamente em temas de imortalidade da alma, julgamento eterno e a justiça divina, temas que posteriormente aparecem nos ensinos de Yahushua, como vemos em Matityahu, Mateus 10:28, onde ele diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Gehinnom, tanto a alma como o corpo. Essa semelhança de temas desperta a pergunta: será que Yahushua conhecia esses livros? E será que parte de seus ensinamentos ecoa os conceitos apresentados nos apócrifos?
O que os apócrifos contêm de tão polêmico? Muitos estudiosos argumentam que os apócrifos contêm doutrinas que não se alinham com a teologia do restante das Escrituras. Um exemplo clássico é a menção explícita à oração pelos mortos, encontrada em 2 Macabeus 12, 43 ao 46, um conceito que não tem base direta no Tanakh e que vai contra a compreensão de muitas tradições modernas. Além disso, livros como Tobias 12, 9 falam que a esmola livra da morte e apaga os pecados, um ensino que levanta debates entre diferentes linhas teológicas. Mas seria correto dizer que esses livros ensinam heresias? Ou eles apenas apresentam uma perspectiva cultural e teológica específica daquela época? O posicionamento das diferentes tradições religiosas, a forma como os apócrifos são vistos, varia bastante entre as religiões. O judaísmo rabínico, por exemplo, não os considera inspirados. Durante o concílio de Jamnia, por volta de 90 d.C., os rabinos definiram quais seriam os livros aceitos oficialmente como escrituras, e os apócrifos não estavam nessa lista. Por outro lado, a tradição católica, baseada no Concílio de Trento, em 1546, declarou oficialmente como canônicos alguns dos livros que hoje chamamos de deuterocanônicos, como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, entre outros. Já as igrejas protestantes, influenciadas por líderes como Martinho Lutero, excluíram esses livros das Bíblias, colocando-os como apêndices ou retirando-os completamente. Qual era a Bíblia que Yahushua lia? Esse é um ponto fundamental. Sabemos que Yahushua frequentava as sinagogas e lia as Escrituras. Em Lucas 4:16 ao 21, por exemplo, vemos Yahushua lendo o rolo de Yeshayahu, Isaías, na sinagoga. No entanto, os estudiosos divergem se ele tinha acesso à versão hebraica tradicional ou à Septuaginta. Como a Septuaginta era amplamente utilizada no mundo grego, onde muitos judeus da diáspora viviam, há uma possibilidade real de que Yahushua e seus discípulos tivessem conhecimento desses textos adicionais. Ainda assim, o fato é que nos evangelhos canônicos não vemos Yahushua citando literalmente os apócrifos com expressões do tipo "está escrito". Agora que entendemos o que são os apócrifos, como surgiram e por que são tão controversos, nos próximos blocos vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos analisar com detalhes os principais livros apócrifos, o conteúdo de cada um, as passagens mais polêmicas e como esses textos influenciaram ou não a fé em Yahu ao longo dos séculos. Prepare-se, porque a verdade que você vai conhecer a seguir pode desafiar tudo o que você acreditava até agora sobre as Escrituras Sagradas. Agora que você já entende o que são os apócrifos, sua origem e o contexto em que surgiram, vamos avançar para uma análise mais detalhada e profunda sobre o conteúdo desses livros e o motivo pelo qual eles geram tanta controvérsia até hoje. O que podemos encontrar nos apócrifos? Os apócrifos contêm uma variedade impressionante de gêneros literários. Temos desde narrativas históricas até conselhos de sabedoria, relatos de batalhas épicas, histórias de fé inabalável e até instruções morais que ecoam ensinamentos presentes nas escrituras reconhecidas. Cada livro apócrifo possui um propósito e contexto específicos. Por exemplo, Tobias, uma narrativa que envolve temas como fidelidade, oração e intervenção de Malaquim, anjos. Nele, o Malaque Rafael desempenha papel importante, algo que dialoga com temas presentes nos textos de Daniel, como em Daniel 10:13, onde o Malaque Miguel aparece. Judite, um relato poderoso de coragem feminina, onde Judite, uma viúva de fé inabalável, derrota um general inimigo através de astúcia e coragem, protegendo o povo de Israel de uma ameaça iminente. 1 e 2 Macabeus, livros históricos que narram a resistência dos judeus contra a imposição cultural e religiosa grega. É desses relatos que surgem as origens da celebração de Chanukah, também chamada de Festa da Dedicação, que Yahushua celebrou conforme vemos em Iocanã, João 10, 22 ao 23. Sabedoria de Salomão,
uma obra filosófica e teológica profunda que aborda a justiça de Yahu, a imortalidade da alma e a esperança dos justos. Eclesiástico Sirácida, um livro de sabedoria prática, com conselhos éticos muito próximos aos ensinamentos presentes em Matityahu, Mateus 5-7, o famoso Sermão do Monte. A conexão com os ensinos de Yahushua. Será coincidência que muitos dos conceitos abordados por Yahushua em seus ensinamentos tenham uma profunda semelhança com os ensinamentos encontrados nos apócrifos? Por exemplo, o ensino sobre recompensas celestiais e a vida após a morte, tão presente nos livros de sabedoria e eclesiástico, aparece nas palavras de Yahushua em Matityahu, Mateus 5:12, quando ele diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. O conceito de justiça para os oprimidos, tão presente em Sabedoria 5:1-5, se conecta diretamente com os ensinamentos de Yahushua sobre os humildes herdarem a terra. Por que então esses livros foram rejeitados? Agora, chegamos a uma das maiores controvérsias teológicas da história. O motivo da rejeição dos apócrifos envolve uma combinação de fatores políticos, culturais e doutrinários, fatores históricos. Após a destruição do templo em 70 d.C., e os líderes judeus procuraram unificar e fortalecer as bases da fé, definindo com clareza quais textos eram inspirados por Yahu. Isso aconteceu por volta de 90 d.C., no famoso Concílio de Jamnia. Naquele momento, livros como Tobias, Judite e 1 e 2 Macabeus foram deixados de fora. Já no mundo cristão, a aceitação desses textos variou bastante. Enquanto os primeiros seguidores de Yahushua tinham acesso a eles na Septuaginta, alguns líderes posteriores começaram a questionar sua autenticidade. Fatores teológicos. Um dos maiores pontos de discordância era a aparente contradição entre os ensinos dos apócrifos e o restante das Escrituras. Por exemplo, a oração pelos mortos em 2 Macabeus 12:43-46 entrou em choque com a compreensão de muitas vertentes de que após a morte o destino da alma é selado, como sugerido em Lucas 16:19-31, na parábola do rico e de Elazar, Lázaro. A afirmação de que a esmola apaga pecados, como vemos em Tobias 12:9, não encontra base direta na Torá e foi vista por muitos como doutrina perigosa, fatores linguísticos e culturais. Outro argumento utilizado para rejeitar os apócrifos foi o idioma. A maioria dos textos canônicos do Tanakh foi escrita em hebraico ou aramaico, enquanto muitos dos apócrifos chegaram até nós apenas em grego. No entanto, descobertas arqueológicas recentes, como fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, mostram que alguns desses livros circulavam também em hebraico e aramaico, como é o caso de fragmentos de Sirácida e Tobias. Será que os primeiros seguidores de Yahushua usavam os apócrifos? Essa é uma pergunta que provoca debates até hoje. Sabe-se que a maioria dos primeiros seguidores de Yahushua, principalmente aqueles fora de Israel, tinham como principal versão das Escrituras a Septuaginta, que incluía os apócrifos. Quando Shaul, Paulo, escreve suas cartas, ele frequentemente cita textos da Septuaginta, como podemos ver em Romanos 3:10-18, uma passagem que combina versículos de Tehillim, Salmos, com o livro de sabedoria. Além disso, estudiosos apontam possíveis ecos literários e teológicos dos apócrifos nos próprios textos do Brit Hadashah, Novo Testamento. Por exemplo, o conceito da sabedoria personificada, que aparece em Sabedoria 7:22-30, tem paralelo com a descrição de Yahushua, como a própria palavra viva, em Yochanan, João 1:1-14. A esperança de ressurreição dos mortos, tão fortemente presente em 2 Macabeus 7, é claramente abordada por Yahushua em Yochanan, João 11:25, ao dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. Uma escolha de fé ou de controle? Diante de tantas conexões, a pergunta que fica é: a exclusão dos apócrifos foi uma decisão espiritual legítima, guiada por Yahu,
Ou foi uma escolha influenciada por interesses políticos e teológicos de líderes que buscavam uniformizar a fé? Essa dúvida paira sobre estudiosos e buscadores da verdade até os dias de hoje. O que podemos afirmar com certeza é que os apócrifos fazem parte da história da fé de Israel e dos primeiros seguidores de Yahushua. Eles foram lidos, discutidos e até reverenciados em alguns círculos por séculos. No próximo bloco vamos aprofundar ainda mais. Vamos examinar, caso a caso, os principais livros apócrifos, suas mensagens, os principais versículos polêmicos e como eles continuam a provocar questionamentos até os dias de hoje. Prepare-se, pois a jornada pela verdade está apenas começando. Agora que você já conhece a origem, o contexto histórico e as primeiras polêmicas envolvendo os apócrifos, chegou o momento de explorarmos em detalhes o conteúdo desses livros. Vamos mergulhar em suas mensagens, temas centrais e nos versículos mais controversos que, até hoje, alimentam debates entre estudiosos, religiosos e buscadores da verdade. Livro por livro. O que realmente dizem os apócrifos? Tobias, Toviá. O livro de Tobias conta a história de Toviá e de seu filho Tobiá, guiados por um malach chamado Rafael, enviado por Yahu para protegê-los e curá-los. O enredo mistura fé, milagres e temas como caridade e obediência. Um dos pontos mais debatidos está em Tobias 12:9, que afirma: porque a esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Esse ensino parece entrar em conflito com o conceito de que a redenção vem unicamente pela misericórdia de Yahu e pelo sacrifício de Yahushua, como vemos em Yoshanan, João 14:6, onde ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Judite e Erudite. Judite apresenta uma mulher de fé e coragem que salva o povo de Israel ao decapitar o general Holofernes. É um livro que exalta a fidelidade e a astúcia diante de um inimigo poderoso. A história de Erudite traz uma mensagem poderosa sobre ação e fé. Em tempos de crise, ela não ficou paralisada. Tomou iniciativa, confiando que Yahu estaria com ela, o que lembra o espírito de Davi enfrentando Golias em 1 Samuel 17, 1 e 2 Macabeus, Macabim. Esses dois livros são verdadeiros relatos históricos da resistência judaica contra a helenização forçada por Antíoco Epifânio. O episódio mais conhecido é a profanação do templo e sua posterior purificação, que deu origem à festa de Chanuká. Curiosamente, Yahushua participou dessa festa, conforme lemos em Iocanan, João 10, 22 ao 23. E em Jerusalém, Jerusalém, celebrava-se a festa da dedicação e era inverno. E Yahushua andava passeando no templo, no pórtico de Shlomo, Salomão. Além disso, segundo os Macabeus 7, contém o relato de uma mãe e seus 7 filhos que foram torturados e mortos por se recusarem a quebrar as leis de Yahu. O capítulo é uma poderosa defesa da fé e da esperança na ressurreição, antecipando o que Yahushua posteriormente afirmaria em Yochanan, João 11, 25. Sabedoria de Salomão. Este livro é considerado por muitos estudiosos como uma obra-prima da literatura sapiencial. Escrito originalmente em grego, ele aborda temas profundos como a justiça de Yahu, a imortalidade da alma e o destino dos ímpios. Um trecho importante está em Sabedoria 2, dos 12 ao 20, que descreve a perseguição ao justo por parte dos ímpios. Muitos teólogos veem esse texto como uma prefiguração profética da paixão de Yahushua, especialmente quando comparado a Matityahu, Mateus 27, 41 ao 43, onde Yahushua é zombado enquanto está na estaca de execução. Eclesiástico, Sirácida. Escrito por Ben Sirá, este livro é um compêndio de sabedoria, com conselhos sobre vida, conduta, honra aos pais e o temor a Yahu. Muitas de suas instruções se assemelham ao que encontramos em Mishlei, Provérbios, e nos ensinamentos éticos de Yahushua. Por exemplo, Eclesiástico 3:30. A esmola é como um selo sobre a alma e apagará o pecado.
comparado com Matityahu, Mateus 6, 1-4, onde Yahushua ensina sobre a prática da caridade de forma discreta e com coração puro. Ecos dos apócrifos no Brit Hadashah, Novo Testamento. Embora não haja citações diretas e formais com expressões como está escrito ou assim diz Yahu, muitos estudiosos notam ecos literários e teológicos dos apócrifos nas palavras de Yahushua e de seus discípulos. Vamos a alguns exemplos. 1. Teologia da sabedoria personificada. A sabedoria de Shlomo apresenta a sabedoria como uma força ativa e presente na criação, conceito que ecoa em Yoshanã, João 1, 1-3, quando Yahushua é descrito como a palavra que estava com Yahu desde o princípio. 2. Oração pelos mortos. Enquanto o Brit Hadashah não ensina explicitamente a oração pelos mortos, muitos apontam que o contexto histórico dos seguidores de Yahushua, especialmente judeus da diáspora, incluía essa prática, reforçada por textos como 2 Macabeus 12, 43-46. 3. Ressurreição dos justos. O relato dos 7 irmãos em 2 Macabeus 7 mostra uma clara esperança na ressurreição dos justos, tema que Yahushua enfatiza em Yoshanã, João 5, 28-29. Influência dos apócrifos na formação da doutrina cristã primitiva. Outro ponto fascinante é que muitos dos primeiros líderes do movimento dos seguidores de Yahushua utilizavam os apócrifos em seus escritos e pregações. Pais da igreja como Clemente de Roma, Irineu e até mesmo Orígenes faziam referências a esses livros. Isso mostra que, ao menos nos primeiros séculos, os apócrifos eram considerados edificantes e dignos de leitura. Porém, à medida que a igreja se institucionalizou, houve uma necessidade de unificar e controlar as doutrinas. Foi nesse contexto que se intensificou o movimento para definir o cânon, o que resultou na exclusão formal desses livros por parte das tradições protestantes. Mas afinal, devemos ou não ler os apócrifos? Essa é uma decisão que cada buscador da verdade precisa tomar com consciência. O fato é que os apócrifos fazem parte da história da fé, do contexto em que Yahushua viveu e influenciaram gerações de fiéis. Muitos estudiosos sugerem que, embora eles não tenham o mesmo peso dos livros canônicos, seu valor histórico, ético e espiritual não pode ser ignorado. Além disso, os apócrifos nos ajudam a entender melhor o pano de fundo cultural, político e religioso que moldou a mentalidade dos seguidores de Yahushua. No próximo bloco, vamos avançar ainda mais. Vamos explorar as descobertas arqueológicas recentes que trouxeram novos manuscritos à tona, além de analisar como diferentes denominações religiosas tratam esses livros até os dias de hoje. Se prepare. A verdade continua se desdobrando. Chegamos agora ao momento de recapitular, refletir e entender de forma mais ampla o verdadeiro impacto dos apócrifos na história da fé e na vida espiritual de quem busca a verdade segundo a Torá e os ensinamentos de Yahushua. Recapitulando os pontos principais. Durante nossa jornada até aqui, descobrimos que os apócrifos não são apenas um conjunto de textos aleatórios ou místicos, mas sim parte fundamental do contexto histórico, cultural e espiritual em que Israel viveu durante séculos de opressão, resistência e esperança. Vimos que os livros apócrifos surgiram em meio a grandes crises, guerras, perseguições e tentativas de apagamento da identidade e da fé em Yahu. Livros como 1 e 2 Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Shlomo e Eclesiástico Sirácida foram respostas literárias e espirituais a esses tempos difíceis. Eles refletem o clamor de um povo que não queria se curvar a deuses estrangeiros, que ansiava por redenção e que buscava compreender a justiça e os caminhos de Yahu, mesmo em meio ao sofrimento. As perguntas levantadas e as respostas encontradas. Por que esses livros foram excluídos? Porque durante os processos de canonização, tanto os rabinos judeus quanto líderes cristãos
decidiram limitar o número de livros reconhecidos, visando proteger a ortodoxia teológica de suas comunidades. Os critérios usados envolveram o idioma original, uso litúrgico e coerência com as doutrinas centrais. Os apócrifos têm valor espiritual? Sim. Mesmo que não sejam considerados canônicos por algumas tradições, sua leitura oferece contexto histórico, ensinos morais e reflexões sobre fé, perseverança e justiça. Yahushua citou os apócrifos, não de forma direta e formal, como fazia com a Torá e os profetas, mas vimos que muitos conceitos e temas presentes nos apócrifos ecoam em suas palavras e nos escritos de seus discípulos. As primeiras comunidades de seguidores de Yahushua usavam esses livros. Sim, muitos textos do Brit Hadashah mostram proximidade linguística e teológica com os apócrifos. Além disso, os próprios pais da Igreja faziam referência a esses escritos, descobertas arqueológicas e seu impacto atual. Uma das maiores revoluções no estudo dos textos antigos ocorreu com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, entre 1947 e 1956. Esses documentos, guardados por séculos em cavernas, trouxeram à luz versões de livros até então conhecidos apenas na Septuaginta. Entre eles, fragmentos de Eclesiástico, Tobias e outros textos apócrifos foram encontrados em hebraico e aramaico, provando que esses escritos circulavam amplamente entre os judeus na época de Yahushua. Essas descobertas desafiaram as narrativas anteriores de que os apócrifos eram apenas produções helenísticas tardias. Hoje, estudiosos reconhecem que eles têm raízes profundas na cultura de Israel. As diferentes visões religiosas sobre os apócrifos. A abordagem dos apócrifos varia de acordo com cada tradição. Judaísmo rabínico não os considera inspirados, com base nas decisões do Concílio de Jamnia. Igreja Católica reconhece como inspirados os chamados livros deuterocanônicos, baseando-se nas versões da Septuaginta e nas decisões do Concílio de Trento. Igrejas ortodoxas aceitam ainda mais livros do que a tradição católica, incluindo textos como 3 Macabeus e Oração de Manassés. Igrejas protestantes rejeitam os apócrifos como escritura inspirada, seguindo o cânon hebraico. Alguns os incluem como leitura edificante, mas não doutrinária. Movimentos restauracionistas e guardadores da Torá. Há uma crescente redescoberta e estudo dos apócrifos, com o entendimento de que eles carregam elementos históricos e espirituais que ajudam a compreender melhor o pano de fundo do Brit Hadashah. A importância de um olhar crítico e espiritual. O estudo dos apócrifos não é um convite à confusão, mas sim uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Ao explorar esses textos, precisamos sempre comparar seus ensinos com a Torá e com as palavras de Yahushua. Lembre-se, a chave para não se perder em meio a tantas informações é a emuná firme em Yahu, o estudo diligente e a busca constante por discernimento espiritual. Como está escrito em Mishlei, Provérbios 2:3-5. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor de Yahu, e acharás o conhecimento de Elohim. Agora, depois de tudo o que exploramos juntos, a grande pergunta é: como esse conhecimento transforma sua vida hoje? Saber que houve tentativas humanas de controlar o que deveria ou não ser lido nas Escrituras deve nos levar a uma postura de vigilância espiritual. Buscar a verdade sem medo e com discernimento é um dever de todo aquele que ama a Torá e os ensinos de Yahushua. A leitura dos apócrifos, com oração e dependência do Espírito de Yahu, pode abrir nossos olhos para contextos que antes nos eram ocultos, não para criar doutrinas novas, mas para enriquecer a compreensão da palavra e fortalecer a nossa fé. Ao longo dessa jornada, vimos que os apócrifos não são apenas textos esquecidos, mas testemunhos de fé, resistência e esperança. Eles falam de um povo que, mesmo diante de perseguições e ameaças, permaneceu fiel a Yahu.
Essa mesma fé é a que você é chamado a viver hoje. Uma fé que não se limita ao que é oficializado por instituições humanas, mas que busca com sinceridade a verdade de Yahu. Assim como Yehudit teve coragem, como os Macabim lutaram pela santidade, e como os sábios de Israel escreveram mensagens de esperança, também você é desafiado a buscar a verdade, viver com emuná e não se conformar com respostas superficiais. Que esta reflexão te inspire a mergulhar mais fundo nas Escrituras, a questionar, pesquisar e, acima de tudo, permanecer firme no caminho de Yahu e nos ensinamentos de Yahushua. Chegamos ao fim de mais uma jornada incrível, em busca da verdade oculta nas Escrituras. Exploramos a origem, o conteúdo, os mistérios e as polêmicas que cercam os livros apócrifos. Descobrimos que, apesar de não serem considerados canônicos por todas as tradições, eles carregam lições de fé, coragem e perseverança que atravessaram gerações. A história dos apócrifos nos ensina que a verdade muitas vezes fica escondida, aguardando aqueles que têm coragem de buscá-la. Vivemos em um mundo onde informações são manipuladas, registros são apagados e a fé muitas vezes é moldada por interesses humanos. Por isso, cabe a você, buscador sincero da verdade, não se contentar com respostas prontas. A reflexão que fica é: quantas outras verdades podem estar sendo ocultadas de nós? Até onde você está disposto a ir para conhecer plenamente a vontade de Yahu? A história dos apócrifos é um convite para você continuar essa busca com coragem, fé e discernimento. Se este vídeo impactou seu coração e abriu seus olhos para novas perspectivas, não pare por aqui. Temos outros conteúdos que vão expandir ainda mais a sua compreensão das Escrituras e da Torá. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo com uma contribuição financeira. Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito às Escrituras. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.